Deus amado e bendito, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em teu nome, para te agradecer e declarar a bondade do teu nome sobre as nossas vidas. O teu cuidado, o teu carinho, o teu amor expresso todos os dias, Senhor amado, pela forma maravilhosa como o Senhor tem nos concedido mais um dia. Todo dia que o Senhor nos concede, cada dia que o Senhor nos concede é sempre um privilégio muito grande. Em primeiro, de saber que nós estamos vivos. Em segundo, em saber que o Senhor nos ama. Em terceiro, em reconhecer e ver este seu amor sendo expresso no decorrer do dia por causa do teu cuidado, do teu carinho, Pai. E nesse momento nós estamos aqui reunidos para poder te dizer muito obrigado. Obrigado, Pai, por ser um Deus assim tão maravilhoso, que tem guardado e que tem cuidado das nossas vidas. E queremos na singeleza, Pai de amor, deste momento, queremos, Pai de amor, te oferecer este culto em gratidão a Ti. E também, Pai de amor, em dedicar as nossas vidas para ser instrumento nas Tuas mãos. Independente, Senhor amado, do momento que estamos vivendo de pandemia, nós sabemos e entendemos que Tu és um Deus que tem uma mão poderosa e que tem guardado e que tem livrado cada um de nós. Pai, eu quero também nesse momento lembrar dos enfermos. Senhor amado, pessoas, ó Pai de amor, que estão acometidas de enfermidades. E nesse momento eu quero lembrar das enfermidades, não só físicas, como também da alma. Deus, que o Teu Espírito Santo seja o guia, o conselheiro, o amigo, o ajudador dessas pessoas nessa hora. Que, ó Pai de amor, aquelas pessoas que nós não pudermos alcançar como servos Teus, o Senhor possa alcançá-las, tratar delas, cuidar delas, Pai de amor, até o momento que o Senhor possa enviar os Teus servos para poder estar lá junto, dando, Pai de amor, o consolo e a ajuda necessária. Porque mesmo estamos vivendo nesse momento de isolamento e de pandemia, Senhor amado, nós sabemos que os corações dos Teus servos anelam por Tua presença e também pela comunhão dos irmãos. E nós nesse momento estamos aqui exatamente isso, expressando o amor do Senhor nas nossas vidas e também o amor para com os irmãos que estamos aqui reunidos. Bendito seja o Teu nome, porque o amor supera todas as coisas. Aquelas pessoas que estão vivendo um momento de isolamento, de depressão, de tristeza, de angústia, de dor, confiamos na ação do Teu Espírito Santo. Aquelas pessoas, ó Pai de amor, que estão acometidas de alguma enfermidade física, nós confiamos no Teu poder e entregamos todas estas vidas nas Tuas mãos. E queremos também, neste exato momento, te dizer que Tu és Deus. E por ser Deus, na grandeza que o Senhor é, só nos compete te agradecer e te dizer verdadeiramente muito obrigado. Lá das nossas vidas, precisamos do Senhor, precisamos da Tua paz, precisamos do Teu carinho, precisamos do Teu cuidado. E só o Senhor pode verdadeiramente nos conceder todas essas coisas e certamente muito mais ainda. Em nome de Jesus que te oramos, te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos que estão em casa. Se for de dia, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo nessa semana em que temos refletido e pensado sobre a responsabilidade do povo de Deus nesse momento, de isolamento social, de pandemia. E eu tenho uma pergunta a fazer a cada um dos irmãos e irmãs e das pessoas que estejam até assistindo esse vídeo. O que nos falta? O que nos falta para poder vivermos esses dias, esse momento de isolamento, para vivermos esse momento em que estamos sendo convidados a conviver com uma realidade que tem afrontado a vida de muitas pessoas e tem até afrontado a fé de muitas pessoas. A minha pergunta é: o que nos falta ou o que te falta? E a minha reflexão neste momento está em Atos. Não vou pregar agora, a gente vai roubar, mas eu já quero que você que está em casa já separe, pegue sua Bíblia, já separe esse texto. Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, do primeiro versículo ao 5º. Eu já vou ler, depois nós vamos louvar, depois eu volto ao texto mais uma vez.
E deixa essa pergunta para sua reflexão: o que te falta? Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos, ou carta dos Atos, porque foi Lucas quem escreveu. Primeiro capítulo até o 5º versículo. Eu já vou ler agora, vamos louvar, depois eu volto ao texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que ele foi recebido em cima, nos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de aproximadamente 40 dias, e falando do que respeita ao reino dos céus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos estar louvando ao pé da cruz? Você também em casa, por gentileza, esteja louvando, agradecendo ao Senhor, e já pedindo a Deus para Deus falar no seu coração. E se pergunte o que te falta. Vamos louvar? Continuo olhando para ti.
Amém? Bom, o livro de Atos, a carta de Atos dos Apóstolos, vai descrevendo, na verdade, a história dos discípulos de Deus, dos seguidores de Cristo, e em especial, destacando a vida de Pedro e de Paulo, foi Lucas que escreveu, e todos nós sabemos que é a continuidade do próprio Evangelho de Lucas, porque ele está escrevendo para um amigo que ele já diz logo no primeiro versículo, Teófilo, porque a preocupação de Lucas é descrever, é narrar, toda a história acerca de Jesus Cristo. Então ele começa, quando escreve sua primeira epístola, que é a primeira carta, que é o Evangelho, ele escreve esse Evangelho falando da vida de Jesus Cristo. Agora ele vem descrevendo, acerca dos seguidores de Jesus Cristo, porque logo aqui no primeiro capítulo, o que ele faz? Ele já descreve o que aconteceu com Jesus Cristo depois que ele morreu na cruz. E ele vem falando aqui, no primeiro capítulo, estamos em Atos, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Tudo isso já está no Evangelho de Lucas, é só acompanhar lá quem quiser desejar ler. Até o dia, agora ele começa a contar a história acerca da morte de Cristo, até o dia em que foi recebido em cima onde? Dos céus. Cristo morreu, foi assunto aos céus. Depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheram, antes de ele padecer, antes de ele morrer, ele chamou os discípulos e ele convidou a todos eles e disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Tudo isso nós vamos também encontrar no Evangelho de Marcos. E lá então ele está descrevendo isso, no final de Marcos, no Marcos 16. E ali então, antes de ele padecer, de ele morrer naquela cruz, deu orientação aos seus discípulos, ele morre, vai aos céus. E aqui ele está dizendo que ele dá essa orientação através do Espírito Santo de Deus, no versículo 2. Aí no versículo 3, aos quais, aos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo. Isso é fundamental e é importantíssimo de nós entendermos, porque é o que nós precisamos crer em Cristo, que não só ele morreu na cruz, não só padeceu pelos nossos pecados, não só deixou seu reino de glória e veio ao mundo e se fez carne, mas que ele morreu sim, mas ressuscitou, e como não fosse o suficiente, ele se apresentou a uma multidão muito grande. Nós vamos acompanhar no texto aqui, por mais aproximadamente 40 dias. Isso é fundamental na nossa fé. Por quê? Porque às vezes a gente só fica centralizado que ele morreu pelos nossos pecados. Mas quantas e quantas pessoas morrem pelos pecados dos outros? Qual é a mãe que não morre pelo pecado do seu filho? Que não faz um sacrifício? Tem muitas mães que fazem. Tem muitos pais que fazem. Tem muitos filhos até que fazem pelos pais. Então morrer pelos pecados pode até parecer uma novidade, mas não é. No contexto da vida que nós estamos vivendo, que temos vivido sempre, tem pessoas que estão dando a sua vida pelo pecado dos outros. Obviamente, elas não vão ser salvas por essas vidas. Elas vão ser salvas pelo pecado que Cristo suportou na cruz. Aí sim. Quanto à questão do sacrifício, vai ser apenas um sacrifício humano. Mas o interessante é nós destacarmos e ressaltarmos que além de Cristo ser o Filho de Deus, além de Cristo ter derramado seu sangue por nós, além de ter padecido as suas humilhações por causa dos nossos pecados, porque Ele levou sobre si as nossas dores, é importante destacarmos que Ele morreu, ressuscitou e se apresentou a todos aqueles que creram. Isso aqui é o fundamental. Porque eu creio que você não vai conseguir encontrar nenhum Deus, entre aspas, que tenha morrido, que tenha voltado e que tenha se apresentado aos seus discípulos. Eu não vou mencionar o nome de algumas para poder não ofender a fé e a religião de outras pessoas. Mas, quantos e quantos aí tiveram seus discípulos, seguidores, morreram e não voltaram? Cristo voltou. Isso é que é importante. E Lucas, ele está tendo esse cuidado de falar isso. Ele morreu sim, ele é Deus sim, tanto que morreu,
ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos e andou com eles aproximadamente 40 dias. Se fosse só um dia, a gente diria assim, não é mentira, né? Ninguém viu. Igual a gente vai encontrar a cena de quando ele morre e ressuscita, ele entra onde os apóstolos estão reunidos, não é isso? A primeira palavra dele é: Pai, seja convosco. Se ele tivesse feito só isso, se apresentasse aos seus discípulos e não tivesse andado com eles esses 40 dias, todo mundo ia dizer: não, mas é mentira dos apóstolos, porque só eles aqui viram. E aqui é interessante que Lucas faz questão de mostrar também. Vamos continuar no versículo 3. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele pelo espaço de 40 dias, falando do reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se assentasse em Jerusalém, mas que esperasse na promessa do Pai, que haveria de vir. E ele diz no versículo 3, que ele esteve os 40 dias, fez muitas maravilhas e continuou falando do reino de Deus. Evidenciou que estava andando com eles e realizando ainda maravilha no meio. A gente vai pensar que é só dos apóstolos. Não, de todos que creram, daqueles que seguiram Cristo, que confiaram no seu nome, no seu poder. Mas ele deixa uma coisa interessante aqui, Lucas, no versículo 4. Ele dá uma ordem para esses discípulos, só para os apóstolos, discípulos, agora já são apóstolos, né, porque Cristo morre. Só para eles? Não, ele dá uma ordem para todos os seus seguidores, em especial para esses, vamos considerar 11, porque Judas já está morto nesse momento. E está ali, e dá uma ordem: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém, porque em Jerusalém vai cumprir a promessa que o Pai fez a vocês. Que promessa foi essa? A descida do Espírito Santo, que nós também vamos encontrar nos Evangelhos. E que ele disse que viria para, consolar o povo. E ele disse até: eu tenho que ir para que ele venha, que se eu não for, ele não vem. E ele vai conscientizar o mundo, as pessoas, acerca do pecado, da justiça e do juízo. Mas fique aguardando aqui, porque esse Espírito Santo também vai dar a vocês autoridade e poder. Continuando o texto, no versículo 4, agora ele vai para o 5, quero fechar no 5, porque na verdade não batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Essa é a última orientação que Cristo dá para os seus discípulos. Olha, ele vai estar aqui. Fiquem aqui em Jerusalém, não voltem para a cidade de vocês, fiquem por aqui, porque a promessa do Pai vai ser cumprida aqui em Jerusalém. E nós sabemos que em Atos 2 acontece, que é a infusão do Espírito Santo, aquele momento em que eles estão reunidos e começam a falar, eles veem várias línguas repartidas. Mas eu não quero ressaltar a questão da manifestação que aconteceu ali naquele dia, que é chamado dia de Pentecostes, foi o dia de Pentecostes. Eu quero destacar que Cristo vai, mas deixa o Consolador. E que este Consolador tem uma função muito grande e poderosa sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê. E a minha pergunta, quando eu li o texto a primeira vez, foi de volta. Por quê? Porque depois que Cristo sobe, que ele vai, depois se você continuar a ler o texto, aqui no capítulo 1, você vai ver que Lucas descreve então que daquela multidão reunida, Cristo começa a subir e ascender aos céus. Ele vai sumindo no meio das nuvens. E aparece um anjo e fala: por que vocês estão olhando esse mesmo Cristo? Ele voltará um dia. E é interessante que depois que acontece esse momento, no capítulo 2, então, acontece o fenômeno também da descida do Espírito Santo. Mas o que é interessante é que às vezes nós estamos limitando a questão da ação do Espírito Santo sobre a vida desses apóstolos, e que nós podemos também destacar nesse momento que estamos vivendo, em que quando desce aquela manifestação do Espírito Santo ali naquele dia de Pentecostes,
e que está todo mundo olhando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa gente? Estão falando essas línguas esquisitas, cada um de nós estamos ouvindo falar nas nossas próprias línguas, eles estão aqui ajoelhados orando, e está cada um falando de uma maneira estranha e diferente. Pedro pega e se levanta, você vai continuar lendo o texto, depois acompanhe, capítulo 2 de Atos, se levanta e começa a pregar. Eu achei interessante, por quê? Porque esse povo estava reunidos num lugar isolado orando. Deus vem e, conforme prometeu, envia o Espírito Santo. Eles sentem a presença desse Espírito Santo. E naquele exato momento, aquele Pedro, que antes da crucificação de Cristo estava fugindo, com medo de ser identificado, não é isso que acontece? A gente vai encontrar nos Evangelhos, em que as pessoas falam, você é um deles, não é? Ele, não sou eu não. Aí depois vai para uma outra situação, rapaz, a sua fala é igualzinha a dele, não sou eu não. E alguns textos, né, descrevem essa situação. Esse Pedro que fugia, que se escondia o tempo inteiro, que não se identificava como sendo um servo de Deus, agora que se levanta. Agora que fica de pé e começa a falar numa multidão de 4.000 e poucas pessoas. Ou até mais, que a gente não sabe exatamente, né? Porque é uma estimativa assim por alto que Lucas teve. Então, que consigo perceber e ver que depois desse momento em que eles entendem que tem um consolador na vida deles, Pedro começa a perceber e entender que ele não precisa mais ter medo, que ele não precisa mais ficar escondido, que ele não precisa mais ficar acuado, receoso, porque o mestre dele morreu. Muito pelo contrário, é agora mesmo que ele tem que se levantar e seguir em frente, porque já tinha sido dada uma ordem para eles: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E às vezes na cabeça da gente constrói a ideia de que isso vai ser uma coisa simples e fácil. Se fosse simples e fácil, não precisava do Espírito Santo. A gente resolveu humanamente. Mas a questão é que nós sabemos que Cristo sabia muito mais do que a gente, que todos nós vamos passar por muitas situações difíceis e constrangedoras, e que vamos precisar da ação de Deus na nossa vida, principalmente da motivação do Espírito Santo para nos encorajar a seguirmos em frente. E sabemos tomar a decisão certa e fazer a coisa certa na hora certa. E que tem esse poder e essa graça é Deus através do Espírito Santo de Deus. E Pedro está naquela situação em que ele percebe que não precisa mais ficar, né, acuado. Ele entende agora que ele é revestido de um poder de Deus, que o Espírito Santo que tem na gente, que lhe dá autoridade e capacidade a transpor o seu medo. Então, a minha pergunta foi: o que te falta? Às vezes falta coragem. Às vezes falta coragem. Não estou querendo que ofender ninguém, o que eu estou dizendo é que nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus ele age na nossa vida de modo a nos dar coragem. E o que impede então de a gente tomar essa decisão? A dúvida. Porque quando vem o estímulo da ação de Deus na nossa vida, a gente fica assim, mas sei lá, é perigoso. Eu falei, concordo plenamente. Não vou duvidar. Realmente, tem situações na vida da gente, com essa pandemia que estamos vivendo, em que a gente fica com medo mesmo. E que a gente fica na dúvida se faz ou não a vontade de Deus. Ou às vezes acha que é da cabeça da gente. Mas eu pergunto para você, na Bíblia, você encontrou pessoas que venceram o seu medo com facilidade? Vamos lá, Daniel na cova dos leões. Por que eles foram para a cova dos leões? Porque não queriam respeitar o decreto do rei. Não é? José na prisão. Ficou lá, preso. Também, coitado. Quando ele chega no cárcere, primeira coisa que ele fala para o carcereiro: olha só, não vou comer essas iguarias não. Posso eu mesmo fazer as minhas e cuidar. Igualzinho Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também falam isso. Então o povo de Deus é um povo que foi escolhido para ter uma posição, uma postura de chegar
e aceitar esta ação de Deus e saber que vai correr o risco. Ele sabe que vai correr o risco. E na Bíblia nós vamos encontrar várias situações, e Pedro, naquele exato momento, ele se levanta e fala da grandeza de Deus e descreve toda a narrativa do Antigo Testamento até chegar a Cristo e fala: é esse Cristo que vocês crucificaram, filhos de Deus. E como se não bastasse, dali para adiante, eles começam então a sair e a proclamar esse Evangelho. E mais uma vez, por causa da ação do Espírito Santo de Deus, Pedro e João estão na porta do templo, porque eles estão se dirigindo assim para estar adorando ao Senhor. Aí o mendigo lá, um coxo, pede uma esmola. Aí eles falam assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o que? Levanta-te e anda. O que acontece com Pedro e o que acontece com João são presos. O sacerdote vê aquilo, aquele alvoroço na porta do templo, aquele tumulto, o que está acontecendo? Não, foi ele ali que curou fulano, que curou fulano. Não, mas isso não pode, que não sei o que não sei o que lá. Não sabe? Pega e leva ele preso, os dois presos. Aí faz aquele interrogatório, aquele monte de perguntas. Aí como vê que não consegue fazer nada mesmo com Pedro e com João, fala assim: solta ele, mas fala assim: olha, para de pregar nesse Jesus, para de falar desse Cristo. Aí Pedro só responde assim: o que eu posso fazer? Você acha que me convém deixar de falar de Deus? O que é melhor, obedecer a Deus? O que é melhor, obedecer aos homens? Então, às vezes, nós estamos não entendendo que, como servos de Deus e como promessa de Deus, nós já temos o antídoto para curar os nossos medos. Nós já temos um antídoto para curar os nossos receios. É óbvio que o risco é de cada um, com certeza. O risco é de cada um. Mas a glória também é certa. Porque vamos ver Estevão. O que acontece com Estevão? Estava em Atos. Ele não deixa de pregar a Cristo. Está lá. Todo mundo pega ele, bota ele encostado no muro, cada um pega uma pedra e atira nele. Ele escapa? Não. Ele morre. Mas qual é a última palavra dele? Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à destra. Quer dizer, Cristo à destra do Pai. É interessante. É interessante pensarmos sobre isso. Sobre a estação maravilhosa e espetacular do Espírito Santo na nossa vida. Não só para consolar. Não só para poder trazer a consciência de pecado. Não só para poder fazer justiça. Mas para nos encorajar. Então, encorajo, convido a todos a, se tiverem que fazer, façam. Na confiança da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E não tenham medo. E se tiver medo, fala com o Senhor: Senhor, eu estou com medo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a resposta certa. Mas também saiba que vai correr o risco. Você vai correr o risco. Mas esteja disposto a correr o risco. Porque não tem nada que nós façamos em nome do Senhor que Deus não venha a nos conceder, ou, conforme algumas pessoas falam, nos retribuir. Porque é a certeza que nós temos na nossa vida que o maior galardão que temos para receber ainda está por vir. Ainda está por vir. E que aqui nessa terra tudo passa. A pandemia vai passar. A pandemia vai passar. E a gente, quando olhar para trás, vai dizer: o que eu fiz nessa pandemia? O que me faltou? Eu quero convidar a cada um de nós a... Não precisa ser ousado, não precisa ser atrevido, mas fazer consciente.
e certo de que você vai ser guardado e está sendo guardado por você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.